Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito, seja bem-vindo. Queria começar falando sobre transporte. Boa tarde, Pedro. A cidade de Belo Horizonte tem várias modalidades de tarifa zero que foram implementadas na sua gestão. Mas eu queria saber se é possível, se o senhor acredita que é viável, o transporte público gratuito universal para todos, durante todos os dias da semana ou, eventualmente, aos domingos. Pedro, em primeiro lugar, boa tarde, prazer falar com você. Olha, o problema da tarifa zero não é o conceito, é o recurso. Hoje, existem uns estudos que estão sendo desenvolvidos em que o Vale Transporte poderia ser transformado numa contribuição para um fundo, e esse fundo, agregado com outros valores, poderiam ser utilizados para custear a passagem. Num processo dessa maneira, com recursos garantidos, ou do governo federal, ou do governo estadual, ou principalmente desses recursos, eu não tenho nada contra, absolutamente a favor. O problema todo é que nesse momento, nenhuma prefeitura consegue bancar um transporte coletivo gratuito. Então, sob o conceito do transporte coletivo gratuito, nós somos absolutamente de acordo. O problema todo é o financiamento. Essa teoria, eu acho que ela então é uma teoria interessante. Hoje, cerca de 60% a 65% do transporte coletivo é custeado pelo Vale Transporte. Tá? Se esse recurso, eventualmente com um pouquinho de melhoria, fosse para um fundo, nós criássemos mais algumas fontes de recursos para esse fundo, vamos ter condição de bancar o transporte coletivo. E aí eu estou absolutamente de acordo. Deixa eu trazer aqui, já está na tela conosco, candidato, a Renata Varandas, nossa analista de política direto de Brasília, também vai participar dessa entrevista. Renata, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito. Eu queria continuar... Boa tarde, Renata. Eu queria continuar nesse assunto de transporte público. O contrato com as empresas de ônibus de Belo Horizonte termina em 2028. Eu queria saber se o senhor vai fazer uma revisão nesses contratos, o que o senhor espera em relação a esses novos contratos? Em primeiro lugar, eu quero dizer que em 2023 nós já fizemos uma revisão nesse contrato, um projeto de lei que foi apresentado na Câmara. O contrato teve uma modernização e melhorou muito a relação da Prefeitura com os concessionários. Mas, de fato, esse contrato foi feito em 2008, sob uma tecnologia, sob um momento completamente diferente do que nós estamos vivendo. A gente sabe o que é 20 anos de diferença no mundo atual. Então, qual é o meu plano? O meu plano é o seguinte: eu quero ver se o ano que vem eu contrato uma consultoria, de preferência internacional, sem ser obrigação de ter internacional, mas uma consultoria especializada em transporte coletivo, em concessão de transporte coletivo. Vai buscar experiência na Austrália, vai buscar experiência onde estiver, nos Estados Unidos, na Holanda, sei lá. E eles apresentarem, fazerem um estudo abrangente para nós e apresentarem um termo de referência moderno, atualizado. Esse termo de referência recebido, nós vamos colocar em audiência pública. Ouvir a imprensa, ouvir a sociedade civil, ouvir os usuários e buscar sugestões. Tendo essas sugestões, a gente agregaria no processo e aí faríamos uma nova licitação, provavelmente 26, início de 27, uma licitação dentro desses novos parâmetros, dentro desse novo modelo que eu espero que seja um modelo mais eficiente, mais barato e que a sociedade possa se beneficiar de um transporte coletivo mais eficiente e eu espero que esse modelo, que eventualmente possa existir, eu não conheço, né, seja um modelo que atenda os interesses de Belo Horizonte. Esse é o modelo que a gente está pensando para o futuro. Prefeito, há risco da passagem ficar mais cara? Olha, nós não estamos avaliando isso ainda. Hoje, a passagem de Belo Horizonte tem uma parte que a Prefeitura subsidia. Nós chamamos de complementação da passagem. Isso acontece em todas as cidades. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Salvador, todo lugar tem. O mundo todo tem, porque hoje os custos de produção
de uma passagem, os custos são muito elevados. Se nós colocarmos todos os preços da passagem, lógico, o trabalhador não consegue pagar. Então, a gente tem que primeiro avaliar o orçamento da prefeitura para ver quanto é que a prefeitura pode aportar de recursos. E segundo, quanto é que o trabalhador pode pagar. Essa é uma equação que, logicamente, em função desse momento eleitoral, e nós ainda estamos em outubro, a gente não avançou nesse estudo, então eu não tenho uma resposta para você. Não sei se nós vamos precisar. Nós estamos estudando agora ainda o orçamento que acabamos de encaminhar para a Câmara, e esse orçamento é que vai nos dizer depois, lá na frente, se eu tenho condição de manter o subsídio que está lá, se eu tenho condição de reduzir ou se eu tenho condição de aumentar.